Carlos Fanado. Local, a data e o local de nascimento. 10/6/51, em Ilhavo. Vamos falar agora um pouco do contexto do antigo combatente e do deficiente militar. Com quem vivia antes de ser mobilizado? Com a minha mãe. E o que é que ela fazia? A ocupação, a Era profissão? doméstica e trabalhava na terra. E estudou? Não, ela nem sequer foi à escola primária. O senhor? Sim, eu estudei. Ok. Eu estudei. Estudou até que ano? Até ao 6º ano. Teve alguma ocupação ou alguma profissão antes de ser mobilizado? Sim. Trabalhava em contabilidade. E para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Para a Guiné-Bissau, em 1973. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Não, o dia exato não me lembro, mas recordo ter recebido essa notificação muito bem. E como é que recebeu a notificação? Fiquei muito triste. Mas foi por carta? Foi por uma carta. Foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Para o meu batalhão não. Fui eu o único, portanto, do meu local de residência. Agora para outras províncias ultramarinas, sim, foram muitos mobilizados. E sabe que zona do país é que maioritariamente era? Desses militares que foram... Era mais do norte do país. Agora vamos falar um pouco das vivências durante a guerra. Neste momento, antes da guerra. A preparação para ir. Que tipo de treino militar recebeu antes de partir, cá em Portugal, e onde? Portanto, eu assentei praça nas Caldas da Rainha. De seguida, foi-me dada a especialidade de administração militar e fui para a Póvoa de Varzim. A seguir, ao ter terminado a especialidade, fui para Évora, para o quartel-general, para Évora. Depois, mais tarde, fui para Tomar, para me juntar à minha companhia, onde partimos. E qual é que era a sua companhia? É a 3ª Companhia do Batalhão 4516. Muito bem. Agora vamos falar um pouco da viagem. Portanto, o embarque, em que barco é que foi? Se foi de barco, se foi de avião? Quanto tempo durou a viagem? E como é que decorreu a viagem até chegar lá? Fomos de barco. Sabe o nome? No Niassa. E demorámos uma semana a chegar à Guiné. Correu bem, embora com muitos problemas, porque os soldados, essencialmente a classe de soldados, eram transportados de uma forma horrível mesmo, porque iam... Ele era horrível mesmo, era inqualificável, a forma como eles eram transportados. Mas quer especificar isso? Está a falar de como dormiam? Sim, como dormiam, com a alimentação deles. Eles dormiam como? Dormiam no convés, porque era muito quente, era muito calor, eles não conseguiam estar lá nos beliches que eram dados, e dormiam no convés. E o senhor dormiu aonde? Eu tinha um beliche. Em que quartel ou base ficou quando chegou lá, à Guiné? Nós fomos fazer o IAO, a instrução antes da operação, para Bolama. Portanto, estivemos aí um mês. Mas saiu do barco, foi logo para aí? Exatamente. Fomos logo para Bolama. E estivemos lá um mês. Depois, a seguir, fomos para a Aldeia Formosa. E tiveram lá um mês, mas tiveram a receber formação? Formação. E que tipo de formação é que era? Formação como se fosse mesmo em guerra real. Mexer com armas? Com armas, bala mesmo real, tudo real. Como se estivéssemos mesmo em contexto de guerra. No contexto de guerra. E ficou junto com outros homens da sua terra, nesse quartel, nessa base? Não encontrou? Na minha terra não havia ninguém. E que funções é que ocupou? Era o bagmestre, responsável pela alimentação, que eu nunca exerci, porque a minha companhia passou a intervenção. Portanto, nós nunca estivemos no mesmo sítio. Corremos muitas partes da Guiné e, portanto, nunca cheguei a exercer. Então, qual era a sua função? No fundo, era atirador. Então, mas não teve treino para isso? Só teve o treino lá? Não tive treino. Mas cá também? Cá também.
Quanto tempo esteve mobilizado e se foi sempre no mesmo local? Esteve mobilizado de que ano a que ano? Estive mobilizado de 73 a 74, foi quando fui ferido. Fui ferido em 74. E esteve sempre no mesmo local na Guiné? Não, tivemos diversos locais, porque nós, como já disse há bocadinho, nós éramos de intervenção. Portanto, a intervenção queria dizer, portanto, que a minha companhia era colocada onde havia maior, onde a guerra estava mais forte. Então e esteve aonde, desde o início? Vários sítios? Quer que lhe diga os sítios? Sim. Olha, começámos em Aldeia Formosa. Aldeia Formosa fomos para Colibuia. Colibuia fomos para o Ilondé. Do Ilondé fomos para Basegunda. De Basegunda fomos para Pirada. De Pirada fomos para Cantilifá. A Cantilifá, portanto, foi o último sítio onde estive. Foi um sítio horrível. Pura e simplesmente horrível. Só um pormenor, nós quando chegámos à Guiné fomos fazer o IAO, estávamos em Belama, passado uma semana tivemos logo um ataque com 8 foguetões. Portanto, foi logo o batismo de guerra. Uhum. E o que é isso, foguetões? Foguetões, é como se fala agora nas guerras que estão. E na altura chamava-se o quê? Eles foguetões. Eu também? Foguetões. E como é que foi a adaptação? Ou seja, tentar perceber aqui o contacto com o território, com a paisagem, com a biodiversidade, o clima, as línguas e a cultura. Foi complicado. Mas já o clima, que era horrível. Aquilo era realmente muito calor, com muita umidade, era muito complicado. Depois o terreno, não é? Porque nós não estávamos adaptados àquele tipo de terreno. Como é que era o terreno? Aquilo era picadas e não havia água, a água era tudo em bolenhas, era muito complicado. Mas era caniçal, havia árvores? Sim, não, havia capim, era o caniçal, e havia árvores também. E rios? E rios, mas havia mais bolenhas, que é onde nós íamos buscar a água. E isso é o quê, as bolenhas? As bolenhas são extensões de água que estão paradas, onde tudo vai beber, desde os crocodilos, todos os animais, e nós também era a água que nós tínhamos disponível. E havia lá esses tipos de animais? Havia. Crocodilos e mais? Sim. Havia todo tipo de E teve contacto com eles? Não, eu nunca tive contacto com eles, mas havia. Havia porque eu tenho fotografias de colegas meus que fizeram fotografias. Cobras, de jiboias. Aliás, eu tenho um apelo de uma jiboia que apanhámos no mato e que estava a digerir um bezerro. Uhum. Eu trouxe essa pele. Ok. E como é que era a vivência cotidiana nesses sítios todos por onde passou? Mas neste caso no quartel, os horários, a rotina, a divisão de tarefas? É assim, nós, propriamente quartel, nós nunca tivemos um quartel. Aliás, tenho até fotos que me mostram. Aquilo eram barracas feitas de bidões e... Mas tinha arame farpado? Tinha arame farpado. Mas aquilo não se podia chamar... Era um quartel, mas não se podia chamar bem um quartel. Mas os nativos viviam lá também? Nas barracas deles? Sim, por exemplo, aqui a Aldeia Formosa, sim, havia. Mas noutras, por exemplo, no Ilondé também havia alguns. E em Pirada, também havia casas. E nativos, chamadas as tabancas. Uhum. E nativos. Mas havia muitos sítios onde não havia nativos. E os horários, como é que eram desses ditos quartéis? Os horários, acordavam a que horas é que comiam? Não havia propriamente horários. A rotina. Numa guerra não há horários. Depende de como. Mas dentro do quartel, quando iam para as picadas? Aí dentro? Sim, acordávamos, tínhamos que tomar um pequeno almoço. E tinham as cornetas? Tinham alguma coisa para... Não. No mato isso não existe. Ok. E a rotina como é que era? Levantavam-se, o que é que faziam? Levantar, quem tinha que ir para o mato saía para o mato. No quartel também havia sempre coisas a fazer. Ia fazer a comida também, e algumas limpezas. Tinha que se ir à lenha. Mas dividia-se as tarefas? Ou havia cozinheiros? Não havia cozinheiros. Então essa parte da lenha, etc., eram vocês que faziam? Éramos nós que fazíamos. Tínhamos que ir à lenha, à água também. Ok. E a rotina? Também jogavam à bola? Sim, jogávamos à bola também. E mais?
e conversávamos e falávamos, líamos quando chegavam os aerogramas, líamos os aerogramas e depois estávamos no quartel e de vez em quando À espera. lá éramos atacados. E contactavam com a família em Portugal? Sim, através de aerogramas. E como é que isso funcionava? Como é que funcionava esse processo, digamos assim? É assim, existia um SPM, um Serviço Postal Militar, que, portanto, os aviões quando vinham, ou quando havia não era mais os aviões, através de aviões, Mas eram aviões militares? aviões militares, que levavam os aerogramas para Bissau. E depois eram mandados para as nossas famílias. E funcionava muito bem. E quando chegava a Bissau, iam noutros aviões e esses aviões eram da TAP ou eram militares também? Não sabe? Isso eu não sei. Mas eu penso que eram aviões militares. Penso, mas não sei. E deixou namorado ou esposa em Portugal? Deixei-me a namorada. E correspondiam-se Sim, correspondíamos. dessa forma? Sim, ela escrevia-me todos os dias, eu também. E teve alguma madrinha de guerra? Não tive. E recebiam notícias de Portugal? As notícias de Portugal também sabiam por comandantes ou mesmo nessa correspondência que iam tendo com a família, se iam recebendo notícias de Portugal, como é que as coisas estavam? Sim, através da correspondência, sim. Íamos tendo algumas notícias, mas eram escassas essas notícias. De Portugal? Em Portugal, porque, por exemplo, da guerra não se falava em Portugal. Ninguém falava disso. Sim, ninguém falava. Portanto, eram escassas, nós não tínhamos nenhuma informação. E como é que era a vossa alimentação? Como é que era o acesso? E aqui a vossa alimentação, estou a falar no quartel e quando saíam para as picadas. Como é que era o acesso à água no quartel e quando iam para as picadas? Se caçavam, se pescavam? Quem cozinhava já se percebeu que era um cozinheiro, mas como é que funcionava a alimentação? Não havia pesca, ninguém pescava, até porque os rios são poucos, e também não havia caça, não existia. Portanto, a alimentação era o que era enviado de Portugal para lá, que era essencialmente salsichas e... Mas o quartel, não ia ninguém lá abastecer? Com carne, peixe, batatas? Sim, com batatas, arroz, que Ou era o que seja, havia mais. o quartel, alguém ia lá abastecer o vosso quartel? Ou eram vocês que iam aos nativos buscar isso? Não. Iam lá caminhões abastecer, ou então, no caso, por exemplo, da Aldeia Formosa, ia lá um avião, que era o Noratlas. E o avião entregar o quê? Entregar os alimentos para a confecção. E os nativos não iam lá levar nada, nem animais, nem nada disso? Não. E como é que era o acesso à água? No quartel e fora da... Tínhamos que ir procurar, levávamos depósitos, tínhamos que procurar água, e esses tanto depósitos, para tomar banho como para a alimentação. E esses depósitos iam em carros próprios? E sim, iam em carros próprios. Normalmente eram puxados por unimogs. Os unimogs é que puxavam e tinham de vários militares, ou não? Tinham que ir de uma segurança. Deram vários militares para fazer segurança. E tinham assistência médica no quartel, nos vários sítios onde teve, e como é que funcionava? Não. A assistência médica era feita pelos enfermeiros. E não tinham médico? Não tínhamos médico, nunca tivemos. Nem médico, nem padre. Tinham sempre enfermeiros? Só enfermeiros. Dentro do quartel e quando iam para as picadas? Sim, quando ia para as picadas, ia sempre um enfermeiro. Quando foi ferido, foi socorrido e evacuado por uma enfermeira Primeiro, quando foi ferido? Quando é que foi ferido? Fui ferido no dia 22 de março de 1974. E como é que foi? Saiu do quartel? Explica um bocadinho como é que foi tudo. Sim, eu vinha para Bissau, para vir de férias. E ia numa coluna e que foi atacada. Portanto, nessa coluna foi atacada. E essa coluna eram de quantos militares? Eu não sei dizer, mas eram capazes de ser uns 80, entre 80 e 100 militares. Que iam todos para Bissau?
Não, íamos para Teixeira Pinto, para depois apanhar um avião para Bissau. E, portanto, nesse percurso foram atacados pelo Fomos inimigo. atacados, bem emboscado. E como é que foi a emboscada? Como é que foi? Estava lá e o que é que aconteceu? Nós íamos, portanto, na estrada. Ia a pé ou ia de carro? Não, ia de carro, ia numa White, e de repente começou a emboscada. Eles estavam em cima de árvores, tinham abrigos também para nos atacar. Segundo o relatório que tenho ali, eram à volta de 250 elementos do PAIGC. E pronto, e fizeram a emboscada, fizeram muitos mortos. Mas foi com armas, foi com granadas, foi com o quê? Com armas, com granada. Por exemplo, eu fui ferido com RPG. Portanto, Uma granada de RPG. portanto, E os e no elementos carro? que iam comigo morreram todos. E assistiu a isso? Claro, então eu estava lá dentro. Sim. E, portanto, foi atingido e depois, ao ser atingido, o que é que lhe aconteceu? Eu acho que desmaiei, tive ali um momento que desmaiei. Depois olhei para mim e vi como estava. E como é que estava? O que é que... Uma perna estava desfeita e a outra também estava separada. E nós tínhamos aqueles lenços por causa do pó quando íamos em colunas, e com esses lenços fiz um garrote em cada perna e aguardei que me viessem socorrer. E não havia ali ninguém para socorrer? Na altura do fogo não havia, estava tudo a tentar defender-se. E ainda teve ali muito tempo assim, até que alguém chegasse ao pé de si? Eu não tenho consciência disso. Não sei quanto tempo estive. Até aí depois, quando chegaram ao pé de si, o que é que lhe fizeram? Deram-me assistência, assistiram-me. E foi quem? Um colega seu ou foi o enfermeiro? Não, eu não sei. Isso eu não sei. Mas deve ter sido um enfermeiro, não é? Mas isso não me lembro. Eu estava num estado muito complicado. Pois. Não é? Sem as duas pernas, estava muito complicado. Eles tentaram, portanto, pôr-me outros garrotes, em condições. Eu estava com muitas dores porque eu tinha as botas de borracha e pegaram fogo, estava a arder, e o camuflado também estava a arder. E eu tinha muitas dores, não de estar ferido, mas sendo queimado, de estar a arder. E eles deram-me, portanto, logo injeções para morfina, para me tirar as dores. E pronto. E como é que foi esse processo de ser socorrido? Levaram-no, chamaram um helicóptero, pegaram em si e levaram-no? Sim, mas o sítio onde eu estava, o helicóptero não podia ir. Então teve que ser transportado através de uma berlier até ao local onde o helicóptero, pronto, me levou depois para Teixeira Pinto. E em Teixeira Pinto era o quê? Esteve no hospital lá? Não, estive a aguardar ir para Bissau, para o hospital. E aguardou muito tempo? Não sei. Então e depois chegou a Bissau, também não sabe quanto tempo depois? Não, foi no mesmo dia que cheguei a Bissau. Então e depois em Bissau foi para o hospital? Fui para o hospital, fui operado, portanto fizeram a amputação e pronto, deram toda a assistência que eu tinha necessidade. E esteve lá muito tempo? Estive 3 meses. 2 meses e meio, 2 meses e meio, estive lá no hospital, até ter condições para ser evacuado para Portugal. E foi evacuado para Portugal como? Em avião, de barco? No avião. E nessa evacuação foi acompanhado por alguma enfermeira paraquedista? Não. Teve contato com alguma enfermeira paraquedista? Não. Agora um bocadinho recuando atrás do seu acidente, quando ainda não tinha deficiência propriamente dita, não é? Como é que ocupavam os tempos livres? Já disse que era jogar no quartel, nesses diversos quartéis. Era tipo jogar à bola, ler, não tinham cinema? Não tinham cinema. Ok. Tentávamos ouvir música também. Estavam sempre ali, nunca iam a Bissau, nunca iam a nenhum aldeamento? Não. Não, nunca fui a Bissau. Ok. Estavam sempre ali naqueles sítios? Estávamos sempre ali. E estávamos sempre perto dos abrigos, porque de repente podia acontecer um ataque ao quartel, não é? E como é que passavam os feriados e as festas? O Natal, a Páscoa, os aniversários? Era um dia normal. Não havia hipótese de festejar. Lá nem... Sabíamos que era Natal, que era passagem de ano e assim, mas... Mas não tinham bacalhau? Não tínhamos nada. E como é que eram os contatos com as populações locais? Tinham contatos regulares? Como é que falavam com elas? Sim, falávamos com eles, tínhamos contacto, eram pessoas simpáticas. Aliás, o povo da Guiné é um povo muito simpático, muito disponível. E percebiam o que eles diziam? Sim, eles falavam português. Também falavam crioulo, não é? Mas nós também rapidamente aprendíamos
E viviam Porque como eles? Como é que eles viviam? Eles viviam à parte de nós, viviam nas suas tabancas. Ok. E nós vivíamos nos abrigos. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Não havia portugueses. Estávamos no teatro de guerra, não havia portugueses. Só mesmo do vosso Só quartel? só militares, mais nada. E quais as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? Assim, as principais dificuldades. Olha, uma delas era a falta de alimentos, porque era muito difícil reabastecer-nos. Portanto, não havia praticamente reabastecimento. Nós tivemos cerca de um mês a comer ao meio-dia arroz e salsichas e à noite salsichas e arroz, porque não havia mais nada Isto no quartel? no quartel. Não havia E mais depois nada. quando iam para a picada? Para a picada levávamos a ração de combate. E o que era a ração de combate? A ração de combate tinha aquele mínimo, tinha sumos, tinha produtos enlatados, como peixe, carne, assim. Tinha um comprimido de café, que era muito bom, esse café, era muito bom. Montanho é essencial para nós. E tinham água? E levávamos água no cantil. E quando faltava água? Quando faltava, andávamos a arranjar, porque estávamos sempre a beber água. E era fácil arranjar? Não, não era fácil. E como é que viveu a sua participação na guerra? Com muita dificuldade, não é? Mas já porque eu propriamente não sabia o que estava ali a fazer. Eu acho que não tinha nada a ver com aquilo. Foi um choque? Foi um choque muito grande. E além disso, eu era filho único, não tinha pai, e a minha mãe ficou sozinha em Portugal. Foi complicado. Existem outras memórias ou histórias que lá aconteceram que o senhor gostasse de partilhar? Tipo o vosso contacto com os nativos? Houve assim alguma coisa engraçada ou triste? Sim, havia contacto, mas não tenho assim nenhuma história especial, eram as coisas normais, banais. Nem no quartel? Não havia assim nada, Não, nenhuma não. história que queira contar? Não houve história Não, nenhuma tenho assim? histórias tristes. Então, mas se quiser contar assim alguma? Meus colegas que morreram, por exemplo, o meu maior amigo, que era o José Manuel Agualusa da Rosa, que também é de Ilhavo, da minha terra, que eu encontrei lá, morreu-me nos braços, num ataque. Morreu-me nos braços. 4 dias antes de eu ser ferido. Portanto, no dia 18 de março de 1973. E 74, aliás, 74. E- Eu fui ferido no dia 22 de março de 74. E como é que é partilhar isso? Complicado. Com ver uma pessoa morta nos braços? Não sei. Tem-se a reação? Qual foi a sua reação? Foi chorar. Chorar e... Mas primeiro Fiquei tentar desesperado. salvá-lo. Mas viu Não que ele havia estava... hipótese, porque ele foi atingido por na carótida Ok. e foi quase morte imediata. Portanto, é largá-lo e seguir em frente. Sim, mas foi muito complicado. E não tem assim nenhuma memória boa? Crianças, o contato com as crianças, as brincadeiras com elas? Não, por exemplo, quando estivemos em Bolama, conheci lá um miúdo, era o João, de 12 anos, que me apoiou muito, andava sempre comigo. E depois viemos a saber, quando foram outro batalhão para lá, a seguir a nós, que ele era informador do PAGC. E fiz uma grande amizade com o miúdo. Eu gostava muito dele. E afinal o miúdo era informador do PAGC. Agora ao regresso e o pós-guerra. Portanto, esteve no hospital lá e quando é que voltou para Portugal? No dia 12 de maio de 74. Foi quando? Foi quando já estava em condições de ser evacuado. Foi quando foi evacuado. Foi quando foi evacuado. Agora, quem Foi evacuado para Portugal. Para Portugal. Comigo veio também evacuado o Marcelino da Mata, porque veio sempre a prestar assistência. E eu vim embrulhado num lençol. Quando eu fui ferido, tudo o que era meu, os meus pertences que levavam numa malita, perdeu tudo. E depois eu ia com o camuflado, tiveram que me cortar o camuflado para me poder dar assistência. Portanto, eu não tinha roupa.
e vim embrulhado num lençol para a metrópole. E quando regressou a Portugal, foi para o Hospital Militar Principal? Fui para as urgências. Da onde? Na Rua de Santo António, para a cirurgia de sargentos. Na Rua de Santo António, para o Hospital da Estrela. E como é que foi? Ficou lá muito tempo? Fiquei lá. É assim, eu depois fui, passado que um ano, fui para a Alemanha, porque não conseguiam pôr-me a andar cá. Fiz fisioterapia, assim, mas não conseguiam. Então mandaram-me para a Alemanha, portanto, e na Alemanha logo a primeira vez... Mas qual é que é a sua deficiência específica? Portanto, sou amputado de uma perna, da perna esquerda. Acima do joelho? Por cima do joelho, e na outra tenho menos 7 centímetros. Era só para perceber porque é que não conseguia andar. Então, depois foi para a Alemanha para fazer reabilitação. Exato, fazer reabilitação. E na Alemanha vez estive lá quase um ano. Ok, e depois regressou para o Hospital Militar Principal? Regressei para o Hospital Militar Principal. E aí teve mais quanto tempo? Estive... Eu no total devo ter estado 2 anos e meio no hospital. Entre o hospital de cá, do Hospital da Estrela, e da Alemanha, 2 anos e meio. Mas isso da Alemanha era o quê? Havia protocolos na altura? Havia um protocolo entre o governo português e o Estado alemão. Ok. E depois começou a utilizar próteses, e essas próteses, esses produtos de apoio eram de Portugal ou da Alemanha? Não, é tudo da Alemanha. O quê? Tanto a bota, que eu tenho, ainda hoje uso, e que é lá feita, cá em Portugal não conseguem fazer, e a prótese também era feita lá. Era tudo, portanto, é tudo do Estado alemão. Depois desse processo, digamos assim, desse término hospitalar e dessa reabilitação, como é que conseguiu encontrar emprego? Foi difícil. Mas saiu do hospital, foi para onde? Quando saí do hospital? De vez? Foi para a casa dos seus pais? Foi para... Não, porque eu sou da Gafanha da Nazaré. Isto aqui estava em Lisboa, não é? Sim. E, entretanto, também conheci uma menina, que é hoje a minha esposa, que estava no Hospital Militar, e resolvemos casar. Quando pensava em casar, portanto, eu tinha que arranjar emprego. E quem me arranjou emprego foi a associação. Qual associação? Do Centro das Forças Armadas. E qual foi o seu emprego? Na Caixa Geral de Depósitos. Aonde? No Calhariz, em Lisboa. Assim, de uma forma geral, que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família, neste caso na sua mãe? Olha, o Carlos Fanado, que foi para a Guiné, não voltou. Veio outro Carlos Fanado. Tanto que eu tinha uma namorada, com quem namorei 6 anos, e decidi acabar, porque eu não era a mesma pessoa. Aliás, quem ia, pelo menos para a Guiné, não voltava a mesma pessoa. Era impossível. E eu que estive sempre em zonas muito perigosas de combate, sempre. Foi mesmo muito complicado. E depois foi um bocadinho adaptar-me à nova vida, sem pernas, não é? E a sua família, a sua mãe? A minha mãe, quando eu fui ferido, recebeu uma mensagem da GNR, foi lá à casa, dizer que eu tinha morrido. Portanto, a primeira informação que a minha mãe teve foi que eu tinha morrido. Eu depois, quando estava no hospital, procurei telefonar-lhe, que era muito difícil ligar, tinha que se marcar e aguardar o dia, mas consegui falar com ela. Ela nem acreditava que fosse eu, porque ela chorou a minha morte. Portanto, ela quando viu, pensava que era um fantasma. Quando ouviu a minha voz, ela não estava mesmo à espera. Não, ela não acreditava. Chorava muito, porque era filho único. Mas quando ligou, estava lá ou já estava cá? Não, estava no Hospital Militar. Mas eu queria falar com a minha mãe, Sim. Porque eu não sabia que ela tinha a informação de que eu tinha morrido. Uhum. Eu não sabia. Mas queria falar com ela e consegui. Ela foi muito difícil para a minha mãe. Eu acho que a morte dela, penso que foi uma das consequências do desgosto que ela teve de acontecer isso ao filho.
Agora aqui uma reflexão pessoal. Como é que considera a experiência vivida na guerra colonial? De uma forma geral? Muito má. Foi uma experiência muito má. Porque viver em teatro de guerra, a pessoa deitar-se nunca sabe, não sabe se acorda vivo, não é? Os ataques que havia aos quartéis. Por exemplo, um ataque que tivemos em Cacalifá, o último ataque, foram 5 dias seguidos de foguetões, de ataque com foguetões. Eles destruíram tudo. Nós não podíamos sair dos abrigos, porque eles destruíram tudo e tivemos muitos mortos. A população local sabia que ia haver esse ataque. Porque e como é que era tipo havia os ataques, as pessoas morriam, não é da vossa companhia, o que é que lhes faziam? Havia alguém que os enterrava lá? Não, eram metidos em caixas. Tínhamos umas caixas para os meter. Para meter o quê? Específico? Os corpos. Eram vocês que metiam os corpos? Sim, dentro das caixas? Dentro das caixas. E as caixas, o que é que faziam às caixas? Depois, quando havia colunas, eram mandados para Bissau, para depois irem para as terras deles, não é? E essas caixas eram de quê? De madeira? Eram caixas em madeira. Tipo caixões? Sim, não era bem, eram mesmo umas caixas retangulares. E que recomendações deixaria neste momento aos mais jovens? E estamos a falar de civis e também àqueles militares que estão em missões neste momento, porque estamos a falar de guerras diferentes. Que recomendações é que deixaria a eles naquilo que viveu? É muito difícil, porque a guerra em que eu participei não tem nada a ver com as guerras atuais. Nós tínhamos o MAR, o MG3 e os dilagramas e pouco mais. E no quartel, portanto, enquanto o PAIGC já tinha mísseis, nós tínhamos obuses e canhões sem recuo. Portanto, era uma guerra era muito complicado, porque nós estávamos em desvantagem em relação ao PAIGC. Por isso é que para mim a guerra, se não fosse o 25 de Abril, na Guiné-Bissau, aquilo seria uma desgraça. Porque a guerra estava pura e simplesmente perdida. Portanto, o último ataque em que eu fui ferido foi o último grande ataque que o PAIGC fez, no dia 22 de março de 74, e nós não tínhamos resposta para eles. Por isso tivemos muitos mortos e feridos. Portanto, hoje não. Hoje os militares estão super equipados, têm capacetes, têm coletes à prova de bala, têm armas muito sofisticadas, então não é possível comparar. E também a preparação psicológica também é diferente. Sim. Nós nunca tivemos, não havia preparação psicológica, não havia psicólogos. Eu, por exemplo, quando fui ferido, eu nunca vi um psicólogo vir junto de mim. Não, nós, entre os militares deficientes que estávamos nos hospitais, nós fazemos, que éramos os psicólogos uns dos outros, porque não havia. Então, e que recomendações é que deixava aos mais jovens que queiram, imagina, seguir essa via? Eu acho que os que quiserem ir para seguir a vida militar, eu acho que sim, porque é defender a pátria, não é? Mas não sei, eu não tenho. O que é que eu posso recomendar? Porque uma guerra é terrível. As guerras são terríveis. E como é que gostaria de ser recordado? Se tiver que ser recordado? Recordado como um cidadão normal, que quando foi chamado para defender a pátria, não se recusou, não fugiu e fui. Portanto, na altura cumpri o meu dever, porque era assim, portanto, a cultura, nessa altura era essa cultura que nos era incutida, não é? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi dito, contar alguma história, partilhar algo mais, porque é a última coisa que vai dizer agora. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Contar alguma coisa que o marcou. Não, tenho muita coisa, mas são tantas coisas que eu tenho, não dá para esta entrevista. Eu tenho, por exemplo, a dizer que
na Alemanha fui excepcionalmente bem tratado. Se não tivesse ido para a Alemanha hoje nunca andaria, não andava. E eles eram fantásticos. Eles eram fantásticos, tanto a nível médico como do outro pessoal, dos paramédicos. Eles trataram-nos de uma forma fantástica. Eu agradeço muito terem-me mandado para a Alemanha. Outra coisa que eu tive muito apoio foi sempre na minha associação, Defesa das Forças Armadas. Sempre me apoiou e me ajudou, sempre que eu tive necessidade e que eu recorri, sempre tive um grande apoio.